na internet, assistir a sua série, jogar ou mesmo para o seu próprio negócio. Ligue 0800 494 2030. Este é o programa Primeira Hora. Lembrando que você pode e deve participar do programa sempre que quiser através do 51995674946. Bom, e conosco na linha uma pessoa que nós já conhecemos, tivemos bons contatos aqui, participou dos programas da Acústica FM. Hoje está um pouquinho longe da gente, mas está feliz da vida com uma menina linda pra caramba. Doutora Fabiane Bittencourt, muito bom dia. E a Renner, saudade de vocês. Ai, que legal te ver. Saudade das nossas conversas aí na acústica, né? Que bom reencontrar vocês. Que bom para nós também. Saudade da delegada Fabiane Bittencourt, quando era delegada do município de Tapes, fez um trabalho brilhante aqui, chamou atenção e, obviamente, a sua ida aí para a Soledade foi fruto desse trabalho que a senhora e os seus colegas lá em Tapes conseguiram, né? E eu queria saber, primeiramente, como é que tá a vida de mãe dessa delegada? Renner, olha, não é fácil, né? Administrar toda a questão, né? A maternidade com a carga de trabalho, família, enfim, né? Eu sempre tenho dito que o mundo não é fácil para as mulheres, né? Ainda mais na minha área de trabalho, que demanda, assim, uma dedicação praticamente exclusiva, né, e 24 horas por dia, às vezes é de madrugada, tu não tem hora para sair, não tem hora para voltar, então é bem complicado, mas é uma satisfação, né, uma bebê linda, uma bebê amada, e graças a Deus a gente tem todo o suporte também para ajudar, então isso também facilita. Eu acompanho as tuas fotos aí no Instagram, no Face, eu acho tão lindo esse papel. E tu, como delegada, né, Fabiane, tu atende uma série de coisas importantes, e aí que eu venho o nosso bate-papo de hoje, sobre uma menina de apenas 18 anos, foi encontrada por vocês aí essa semana. Há muitos dias os pais procuravam incansavelmente ela, depois que ela saiu de casa, e a pior notícia foi de que encontraram essa moça morta e enterrada. E eu queria que tu trouxesse isso à tona, esse assunto para nós aqui da região. Eu sei que é um assunto extremamente delicado, mexe com vida, mas ainda parece que o crime ainda não venceu a Polícia Civil, o trabalho da Justiça, que vocês já conseguiram identificar praticamente todos os envolvidos nesse processo. É isso, delegada Fabiane? Renner, na verdade, eu voltei da minha licença maternidade, foi no dia 24 de julho, e quando retornei, então já assumi a delegacia e já peguei de imediato, né, a condução da investigação deste caso. Então, o delegado Márcio já tinha me antecedido na investigação e tinha, né, conseguido já colher bons frutos, né, toda a resolução no que diz respeito à autoria do crime, como o crime aconteceu, né? Então foi desvendada nessa primeira fase da investigação pelo meu colega. Sim. Quando eu assumi, a gente se pautou com foco totalmente direcionado para a localização do corpo da Paula, né? E de um dos foragidos, que ainda se encontra foragido. Porque existia, né, Renner, uma cobrança muito grande da sociedade, da família, enfim, né, da localização da Paula, do corpo da Paula, para que ela pudesse ter um enterro digno, para que pudesse ser velada, muito embora já se soubesse, né, que a gente estava diante de um crime de homicídio. Então a gente focou, né, nessa parte da investigação. Bom, para explicar para o pessoal o que aconteceu, né? Para que o pessoal, quem não... A maioria das pessoas já estava acompanhando, né? Sim, mas exato. Vamos explicar direitinho. Então, o que aconteceu? A Paula, ela foi dada como desaparecida, né, no dia 11 de junho, e ela foi atraída, então, para esse local onde ela foi morta por um dos indivíduos que teria simulado, né, por meios de contato via WhatsApp com ela, um interesse, né, na pessoa dela. Enfim, de ter algum tipo de relacionamento. Então, a Paula foi para esse local com esse intuito, né, de se relacionar com esse rapaz, que inclusive é o rapaz que se encontra foragido, e lá ela então foi atraída para uma tocaia, né? Na sequência, então, de que ela chegou no local, em seguida chegaram mais 3 indivíduos que auxiliaram, então, esse indivíduo que já tinha atraído ela para o local
a executar a Paula. A Paula, então, ela foi morta por meio de golpes de mata-leão, né? E a causa da... Saiu, perdão. Sim, vamos lá. A causa... Ela foi morta por meio de golpes de mata-leão e a causa da morte dela, então, né, foi asfixia. O corpo dela teria sido retirado do local na noite do crime. Nós temos imagens, né, que comprovam a Paula sendo carregada naquela noite, e foi então o corpo desovado em um primeiro local, que a gente não conseguiu comprovar. A gente tem, né, ideia dentro da investigação, mas a gente não conseguiu fazer prova de qual seria esse primeiro local. Sim. Bom, enfim, então, no curso da investigação, os indivíduos chegaram a ser presos, foram liberados, né? E quando eu assumi a investigação, apenas um indivíduo estava preso pela prática do crime. Então, nós tínhamos um preso, dois em liberdade e um foragido. Então, a gente, né, dando continuidade na investigação, quando eu assumi, isso faz menos de 30 dias, então até que foi um desfecho assim, bastante rápido, a gente conseguiu arrecadar novas provas, né? Um momento bastante importante da investigação foi a localização da bolsa da Paula dentro de um açude aqui do município. Então, foi a primeira prova material de que a Paula estava morta, né? Então, a gente conseguiu a bolsa, tinha bolsa, carteira de identidade, duas pedras dentro da bolsa, e os bombeiros nos auxiliaram nessa busca e a gente conseguiu localizar. Então, foi o primeiro indicativo, o primeiro sinal concreto de que a Paula estava morta, né? Tanto que a família ficou muito emocionada quando a gente localizou esses pertences, né, dela. Só imagina, né, delegada? Nós estamos mostrando aqui a imagem da Paula para o pessoal que está na live conosco. Impressionante, a menina linda, 18 anos, a guria. E eu fico imaginando o desespero de pais sem ter notícia nenhuma dela, e daqui a pouco encontra um objeto que aí demonstra uma... quase que materializa-se que ela tenha sido sumida de alguma outra forma, porque a bolsa dela é encontrada. É isso que vocês repartiram aos pais, né? Exato. Eu já vinha dizendo para os pais, né? A gente tem bastante contato. Então, eu dizia, olha, não tem esperança de localização da Paula viva. A Paula foi assassinada, a gente já tem prova disso. Mas sabe como é que é pai e mãe, né? Enquanto não vê alguma coisa concreta, é claro que sempre existe a esperança. Então, naquele momento de localização dos objetos da Paula, os pais já, pela primeira vez, sentiram, né, que a filha estava morta. Então, ali, nesse momento, então, foi um ponto bastante importante, né, dessa segunda etapa da investigação. Na sequência, a gente, então, conseguiu a comprovação nos autos de que o corpo teria sido modificado de local, né, teria sido já modificado, já com o intuito dos investigados se eximirem da responsabilidade, porque a gente sabe que se a gente não localiza o corpo, embora a gente consiga... Pode haver a responsabilidade dos autores do homicídio, existe a tese defensiva, porque sempre vai se suscitar dúvidas, né? Então, com certeza, facilita a defesa. Então, eles queriam, realmente, era que não fosse localizado o corpo para eles tentarem, então, se eximir da responsabilidade. Então, a gente conseguiu demonstrar uma nova ocultação do corpo, e então, a gente conseguiu que todos os indivíduos responsáveis pela morte da Paula, né, fossem presos. Então, foi mais uma vitória da investigação. Ô, né? delegada, então... deixa eu fazer uma pergunta. Então, ela foi morta no local, foi transportada para um segundo local, e a senhora acredita que com a investigação da polícia, eles trocaram de novo o lugar do corpo dela? Sim, isso já está demonstrado, já está comprovado. Eles modificaram o corpo do primeiro local quando eles viram que o fato começou a ter uma conotação muito grande, né? Repercussão social, a polícia em cima investigando, as pessoas cobrando, eles ficaram com medo, né, de que o corpo fosse localizado. Então resolveram ocultar o corpo em um local mais escondido, mais seguro para eles, de que não pudesse ser identificado, localizado, né? E foi isso que eles fizeram.
Só me confirma, nós estamos com a imagem do foragido aí na tela. É esse rapaz que está foragido ou ele já está preso? Esse é o rapaz que está foragido. É um dos principais autores do crime. Ele auxiliou concretamente na execução da Paula e também foi um indivíduo que, como referi, atraiu ela para o local do crime. Esse rapaz tem 22 anos, olhos azuis. Ele é natural da onde, delegada? É de Soledade. É de Soledade. E vocês acreditam que ele esteja na região ou tenha fugido para locais longe? Qual é a possibilidade de vocês informarem sobre isso, hein? A gente trabalha com todas as possibilidades, né? Eu acho que para muito longe ele não foi. Nós já tivemos várias tentativas de localização dele. A gente está buscando, tenho fé de que a gente vai conseguir localizar. E para muito longe ele não está. Ele está nas proximidades. Dentro do estado, pelo menos a gente acredita que ele esteja. Como é que é o nome dele, delegada? É o Micael. Eu pergunto à senhora o seguinte, ele tem alguma profissão, alguma renda que ele possa ficar fora de Soledade muito tempo? Claro que não, ele não tem, né? As atividades dele na cidade eram ilícitas, ele atuava no tráfico de drogas. Sim. Certamente ele está recebendo proteção para poder se esconder. Né, provavelmente da facção a qual ele participa, né, dos manos, provavelmente ele está recebendo apoio desses indivíduos ligados ao crime. Sim, bom, então nós podemos dizer, pode-se afirmar que a morte da Paula tem a ver com pessoas ligadas a uma facção que suspeitava ou sabia que ela tinha informações que não poderia ser passada para ninguém. Seria isso, delegado? Isso está demonstrado dentro da investigação, né? Todos esses indivíduos investigados, né, do crime, eles são membros, né, da facção dos manos, é a facção, né, hoje que atua em todo o estado, mas ela tem um braço forte aqui no município, na região de Soledade, e então a investigação aponta que a Paula foi morta por membros dessa facção, na verdade, porque a Paula tinha informações, ela sabia de algo que pudesse prejudicar do ponto de vista criminal esses indivíduos. A gente não conseguiu esclarecer ainda na investigação o que de tão importante a Paula sabia, né? O que ela efetivamente sabia que pudesse incriminar esses indivíduos. Pois é, mas ficou comprovado que ela tinha sim alguma informação, sabia de algo que pudesse prejudicar eles do ponto de vista criminal. Que pena. Nós estamos com a foto dela aqui, uma linda moça, e o rapaz do lado, aparentemente, sim, cara bonitão, tudo, né? Quer dizer, e aí, então, esse desvendamento desse crime, delegada Paula, com a comprovação da morte dela, tipo de morte que aconteceu, esse processo já está no judiciário para devidas manifestações do promotor? Como é que está? Não, ainda não. A gente ainda segue na investigação. A gente não concluiu ainda o inquérito, em que pese ele já esteja praticamente, né, concluído, muitas provas, autoria esclarecida, agora a materialidade bastante consubstanciada com a localização do corpo. Inclusive, a localização do corpo nos abriu possibilidade de realização de outras perícias, né, que auxiliam também a demonstrar todo o contexto que a gente já vinha trabalhando dentro da investigação. Um deles, inclusive, a questão da causa da morte, né? Eu acompanhei a necropsia e ficou estabelecido que a causa da morte da Paula realmente foi asfixia. Ela não tinha nenhuma lesão por disparo de arma de fogo, nenhuma facada, nenhum osso quebrado, né? O perito constatou que ela foi morta por asfixia, já corroborando aquilo que a gente já tinha desvendado, né, na investigação. Então, foi bastante importante a localização do corpo, né? Outras perícias também foram solicitadas. Mas a gente ainda, quando a gente localizou o corpo, eu tinha acabado de fazer uma solicitação de prorrogação de prazo de 10 dias. Então, a gente agora, neste momento, segue a investigação com relação à localização do indivíduo que está foragido e ainda está finalizando algumas provas, né? A parte documental e também avaliando, verificando a possibilidade de terem outros indivíduos envolvidos, em especial na ocultação
do corpo da Paula nesse segundo momento. Que coisa triste, hein? Coisa triste, é um assunto extremamente delicado, mas é importante a gente colocar isso, né, delegado? Para as pessoas saberem o trabalho da Polícia Civil, que às vezes a gente pede pressa, mas às vezes, aqui nesse caso, deu quase 60 dias, ou um pouquinho mais de 60 dias do desaparecimento dela, e às vezes a prova ou a informação, ela demora a aparecer, mas daqui a pouco, de um jeito ou outro, ela vem à tona, né? Exatamente. O trabalho da investigação, ele é um trabalho complexo, a gente sempre diz isso, é um trabalho incansável, né? Porque a gente tem que seguir, a gente vai indo, e quando vê a gente puxa o fio certo e acaba resolvendo o crime. Então, para a gente conseguir chegar nesse desfecho, né, de conclusão, com indiciamentos, com a localização do corpo, muito foi feito, muitas diligências sem êxito foram realizadas antes, diversas, né? A questão é que a gente não pode esmorecer, a gente tem que continuar, tem que persistir, que na hora certa, né, a gente consegue resolver, e foi o que aconteceu. A gente, a equipe anterior à minha trabalhou muito, e depois eu assumi a investigação, a gente também trabalhou diuturnamente, final de semana, sem dia, sem hora, né? Então, isso é muito importante. As informações que chegavam, a gente checava, né, tudo que vinha. Então, é esse trabalho de formiguinha, né, de investigação que é complexo. Delegada Fabiane Bittencourt, foi um prazer falar contigo, parabéns a você e toda a equipe que trabalharam junto nesse desvendamento desse assunto aí, impactou, e essa ligação que você tem aqui com o município de Tapes, com a nossa região, propiciou a gente contar um pouquinho do trabalho da Polícia Civil, que tanto nos orgulha. Muito obrigado, sucesso para você, estamos às ordens também aqui em Camaquã, tá bom? Obrigada, Renner, saudade de vocês aí, precisando, estamos sempre à disposição. Obrigado, até mais, valeu. Delegado Fabiane Bittencourt, que trabalhou em Tapes durante muito tempo e agora está em Soledade. São 10h33. Rápido intervalo, então, e logo depois, Flávio Torino está ao vivo comigo aqui no estúdio para bater um papo, porque tem time em campo. E nós vamos saber as perspectivas e já nós voltamos.